gente vai entender como funcionam as linguagens de programação e também Manual do Mundo. Iberê, grande Iberê, cara. Bora lá. vai imaginar como vai ser o futuro da programação na nossa saga dos computadores. Entrada top, hein? Legal, Iberê. Para começo de conversa, você já fala todo dia com o seu computador, com o seu celular. Vamos dar um exemplo. Você quer assistir o último vídeo da nossa saga dos computadores. Entra no browser, digita youtube.com/manual do mundo, a página abre, você dá aquele scrollzinho para baixo para ela descer e acha aqui, ó, como funciona a memória do computador, clica, começa a passar o vídeo. Pode parecer meio bobo, mas eu tava dando instruções pro computador, sim, ele tava me obedecendo e eu tava fazendo isso só usando o mouse e o teclado. Mas isso que eu fiz é bem fácil de fazer quando é uma tarefa única, uma tarefa simples, que você faz uma vez só, de vez em quando. Agora vamos supor que eu todo dia tivesse que entrar no YouTube, pegar todos os vídeos do Manual do Mundo, ver quantos views cada vídeo tem, colocar numa planilha e somar o total daquele dia. São mais de 2.000 vídeos. Quanto tempo ia demorar para fazer tudo isso? Claro que o ideal seria poder falar esse computador assim, na minha linguagem natural. Ô, computador, vai lá e soma todos os vídeos do Manual do Mundo e bota numa planilha, por favor. Pois não, senhor. Prontinho, compartilhei com você no Google Drive. Você sabe que na prática isso ainda não dá certo. Os computadores não entendem a nossa linguagem do dia a dia. Não dá para você perguntar essas coisas para ele e não sai fazendo qualquer coisa assim. Mas não, tem as assistências pessoais que elas fazem tudo que a gente pede. Você tá meio atrasado nesse vídeo aí. Alexa, pega todos os vídeos de hoje do Manual do Mundo, bota numa planilha, por favor. Esquece. Não consegui encontrar nenhuma skill de vídeo que possa fazer isto. Mas tem sim um jeito da gente dar tarefas extremamente complexas para o computador e a gente chama isso de programação. Isso que eu ia falar, mas na linguagem de máquina ela faz, tá? Ela faz isso de forma massiva e, cara, com uma quantidade de memória gigante, cara. É o que ele falou antes. Ela não vai entender na nossa linguagem. Mas isso daí programado, esquece. Sem chance, faz sim. E é lógico que a gente não pode dar essas tarefas de qualquer jeito, do jeito que eu tô falando aqui. Tem que usar uma linguagem muito específica, muito certinha, precisa, que a gente chama de linguagem de programação. A gente já viu aqui na nossa saga dos computadores que o computador é basicamente uma máquina que fica ligando e desligando interruptores lá dentro. E com isso, a informação vai mudando de caminho, vai sendo transformada e tudo mais. Para a gente conversar com os computadores, Na física é a presença e a ausência de sinal. Cara, tudo na vida é tudo dois, como se diz. É a presença e a ausência de sinal, entendeu? A entrada e a saída das informações, tudo dois. Você abre e fecha uma porta. Deixa eu ver o que mais. Cara, e por aí vai. Você entra e sai, entendeu? Por aí vai. então, no começo, a gente pegava e desligava e ligava interruptores físicos mesmo, como se fosse desligar e ligar uma lâmpada, e conforme a gente combinava esses interruptores de jeitos diferentes, a gente dava uma ordem para o computador. Depois, as pessoas passaram a dizer para o computador o que elas queriam que ligue e desliga. Então, em vez de falar, ó, liga aqui, desliga ali, desliga ali, você podia passar para o computador um código, assim, 0 é desligado, 1 é ligado, e passava um monte de 0 e 1. Desligado, desligado, ligado. Tudo dois, hein? 0 e 1. E o mais louco é que o computador ainda funciona assim. Lá dentro dele, no processador, no lugar onde as informações estão correndo, se você pudesse olhar dentro das veias do computador, você ia ver que é um monte de 0 e 1 e ainda daria para programar o computador usando só 0 e 1. Então a linguagem do computador mesmo é só 0 e 1, o que é completamente diferente da nossa linguagem, da linguagem natural. Isso quer dizer que para fazer um programa usando só 0 e 1 acaba ficando extremamente complicado. Algumas pessoas fazem programas usando 0 e 1, mas na vida real, imagina você fazer uma série de ordens complexas usando só 0 e 1, sai uma sopa de 0 e 1. Só para vocês terem uma ideia de quanto essa linguagem do computador é estranha. Cara, é que assim, para nossa linguagem, a linguagem natural, né, a linguagem humana, cara, é praticamente inviável. É lógico, tem os programadores lá, binários, né? Mas, cara, é praticamente inviável, porque assim, para você escrever uma palavra,
Cara, ficaria um código muito extenso. Pra gente. Para eu escrever Iberê na tela, por exemplo. Um comando Aí. bem simples. Mandar o computador escrever Iberê na tela. Seria mais ou menos isso aqui. Mano, eu juro que eu não vi esse vídeo ainda, cara. Assim, quando eu comecei a fazer React, eu comecei a pesquisar e tal, né, as melhores formas, e a galera bate nessa tecla. Fala, cara, não vê o vídeo. Assim, pra você reagir de forma natural mesmo. Cara, eu não vi, eu juro. Mas aí, Iberê, ó como ficaria. Acabei de falar disso, cara. Cara, é muito extenso. Vamos combinar que não dá para entender absolutamente nada, né? É uma linguagem completamente estranha pra gente. Qual é a solução para isso? É ter algum programa que funcione como uma ponte, como uma espécie de interpretação. Você fala com o computador numa linguagem um pouco mais parecida com a de um ser humano e ele transforma naquele monte de 0 e 1. Então vamos pegar o mesmo exemplo agora, só que na linguagem de programação Python. É isso aqui, ó. Isso aqui quer dizer escreva Iberê na tela. Você pode perceber que é muito mais humano, né? Print, quer dizer imprima, veio de um comando que se daria para uma impressora, só que é na tela. Mesmo para quem nunca viu linguagem de programação nenhuma, dá para adivinhar mais ou menos o que está acontecendo aqui do lado. Print, uma coisa entre aspas na frente, de algum jeito a gente quer que aquela palavra apareça em algum lugar. Na prática, vida real, o que vai acontecer? A maioria das pessoas vai usar uma linguagem parecida com o Python, que a gente chama de linguagem de alto nível, que usa palavras do dia a dia, geralmente em inglês. Então você vai escrever em quase todas as linguagens, print Iberê, echo Iberê, qualquer coisa assim. As linguagens de programação, elas são todas praticamente, né? Os comandos são em inglês e na fase ali de estudo, fase acadêmica, a gente consegue fazer algo parecido com o Portugal. Vou esperar para ver se ele vai falar no vídeo, né? Mas tem essa opção também. Alguns preferem para aprender, outros eu pelo menos não gostei, mas a gente tem o Portugal também. E depois vai passar por um programa, por um compilador, por isso que tem que instalar o Python no seu computador para conseguir rodar o Python, que vai transformar aquilo em linguagem de máquina, nesse monte de 0 e 1, para o computador poder entender. Então agora vamos programar uma coisinha bem básica para quem nunca viu isso na vida, pelo menos ter algum contato, entender qual é a lógica ali, né? O que é uma linguagem de programação quando a gente vê na frente mesmo. Quando eu era criança, eu tinha uns 10 anos, meu pai comprou um computador que se chamava MSX. Ele parecia um videocassete, era um negócio grandão assim, tinha um teclado, você ligava na televisão. E não tinha nada pra fazer naquele negócio, porque os joguinhos que a gente tentou instalar deu tudo errado e tal. A única coisa que tava fazendo esse computador era programar numa linguagem que se chamava BASIC. Claro que eu fiquei louco pra mexer no computador, era uma coisa raríssima na época, nunca eu tinha visto, meus amigos não tinham visto também. E uma das primeiras coisas que eu fiz no computador foi programar um joguinho de perguntas e respostas. Vamos fazer em Python, então, que eu fiz 30 anos atrás, lá no MSX, na tela da minha televisão. Programinha de 5 linhas com uma pergunta e resposta, depois o computador dá um retorno pra gente. Então começa assim, resposta igual a input, aí parênteses e aspas, a terra é redonda, responda SON. Primeira coisa, o que é esse comando input? Cuidado, Iberê. Cuidado com o tema, porque pode virar polêmica, hein? É um comando que significa, olha, vou fazer uma pergunta para a pessoa que está do outro lado. Input em inglês significa entrada. Entrada porque a pessoa vai entrar com dados ali, ela vai digitar alguma coisa para responder. Então vai aparecer na tela a pergunta, a terra é redonda, responda SON, e o computador vai guardar essa resposta dentro da variável resposta, dentro dessa palavra resposta que está aqui, tá? Significa que tem uma caixinha lá, né, dentro do programa, onde ele guarda as respostas. Eu poderia colocar qualquer palavra, poderia colocar aqui maçã, pera, iberê, que tanto faz, você pode dar nomes diferentes para essas caixinhas, no caso aqui a gente deu o nome de resposta mesmo. Vamos para a próxima linha, a pessoa vai digitar alguma coisa, dá Enter, colocou a informação dentro da caixinha. Se resposta for igual a S, ou seja, se o que colocaram dentro da caixinha de resposta for igual a S, coloque na tela, né, print, parabéns. Else quer dizer caso contrário, ou de outra forma, print precisa melhorar. Então, basicamente, o computador vai perguntar, a terra é redonda? Responda SON, a sua resposta ele vai guardar, depois ele vai ver se a resposta lá dentro é SON, se for S, ele faz uma coisa, se não for S, ele faz outra. Então, eu venho aqui, ó, Python teste.py, que é o meu arquivo, tá? Ele, ó lá, a terra é redonda? Responda SON. Eu coloco S, parabéns. Vou de novo, a terra é redonda? SON, eu vou colocar N, precisa melhorar. Mais uma vez, a terra redonda responda SON. Eu vou colocar Y.
precisa melhorar. Porque qualquer coisa que não seja S, ele vai falar precisa melhorar. Olha só que interessante. É até redonda, responda S ou N. Vou colocar S minúsculo. Precisa melhorar. Você percebeu que o que precisa melhorar, no caso, é a programação, né? Para corrigir isso, para aceitar o S minúsculo também, o que a gente coloca aqui? Se a resposta for igual a S, ou, né, o OR aqui em inglês, resposta igual a S minúsculo. Então agora tem duas condições que ele aceita como resposta certa. O S maiúsculo ou o S minúsculo. A gente poderia colocar na frente ainda um outro OR, assim. OR, resposta igual a sim. Você poderia responder sim também. E é infinito isso. Por isso que é legal a programação. Você pode criar muitas coisas diferentes. Esse código é simples, mas eu tô ligado que mexer com essas palavras, com esses símbolos, essas coisas, é meio estranho para quem vai fazer isso pela primeira vez. Então existe hoje uma linguagem mais simples ainda, que é a programação em blocos. Então você programa mexendo bloquinhos e o compilador vai transformar aquilo numa linguagem de máquina e vai dar um resultado para você. É bem mais fácil começar por aí. Vamos ver um pouquinho disso. Eu vou abrir aqui um site que eu já mostrei no manual, chama Tinkercad. Nele você consegue simular Arduino, você consegue fazer várias coisas, não precisa pagar nada para usar, tá? É bem tranquilo. Então é só você se cadastrar lá e aí aparecem essas opções aqui. Novo, blocos de código. Ele vai entrar numa plataforma aqui que você consegue programar bloquinhos. Olha só que legal. Você consegue fazer com que coisas se mexam na tela e você programa onde aquelas coisas vão aparecer, como elas vão se movimentar, e é exatamente a mesma estrutura, a mesma lógica de uma linguagem de programação. Quase um game, né? Quase um game de programação. Pô, legal pra caramba, cara. É uma forma, assim, bem didática, bem... Você aprende se divertindo, cara. Assim, eu, por exemplo, o meu primeiro contato com programação foi pelo canal do RBTech, do Ricardo ali, ele fazendo desenvolvimento web ali, o esqueletinho no HTML, cara, fiquei encantado, assim, quando eu vi a magia acontecer, sabe? Então, assim, tem várias formas de se divertir programando, mas essa daí eu achei bem acadêmica, é bem legal, cara. Então olha que legal, eu puxo essa caixa aqui, então ele já vem adicionar a caixa. Olha aí. Quando eu dou um play, a caixa já aparece ali. Então ele está executando esse comando que está dentro do bloquinho. Eu posso, por exemplo, colocar de novo. Eu quero adicionar mais uma caixa e quero movimentar essa segunda caixa. E tem um comando aqui embaixo, aqui, ó, mover. Então eu quero mover a caixa, não sei, um pouquinho para o lado. Olha que legal. Ele coloca a caixa e já moveu a caixa para o lado. Olha que doido, ele já está fazendo o que eu estou mandando ali do lado. Eu estou conversando com o computador usando bloquinhos. Não tem mais aquelas palavras complicadas. Bom, com essa lógica aqui, vamos tentar fazer um castelinho bem simples, tá? Então, eu vou tentar colocar mais uma caixa. Para desenvolver a lógica, o tamanho da caixa, né, do lado. Essa caixa eu quero que ela seja compridona, já não tenha mais a largura dela. Até 60. Criou a caixa. Tudo bem, vou mover essa caixa. Dessa vez eu quero que ela suba. Já temos um portal. Vamos colocar agora aquele chapéuzinho, né, aquele telhadinho da torre do castelo. Vou colocar um cone. Vai aparecer um cone e eu também vou ter que mover esse cone. Não importa o quão complexo seja o seu trabalho. Com o WorkOS da Monday.com ele fica simples. Aparece XYZ, né? É para onde eu quero que ele mova. X assim, Y assim, Z é assim. Então eu quero movimentar aqui no X nada, o Z. Que coisa baba, é muito legal. Vamos colocar mais um cone. Mano, agora que eu me liguei, olha a quantidade de placa-mães ali, cara. De placa-mãe na... Cara, muito louco, cara. Olha só. Parabéns pela decoração, Iberê. Cara, top. E eu achei que era algo de fundo, assim, de edição, mas, cara, é placa-mãe mesmo, cara. Agora que eu peguei pra olhar mais a fundo, assim, cara. E, pô, cara, quem me dera, hein? Conseguir fazer um mural desse. Tipo, em 1 minuto a gente programou um castelinho feito pelo computador. É muito poderoso o que você consegue fazer com uma linguagem de programação. Claro que eu tô deixando para vocês aí na descrição do vídeo tanto o link do Tinkercad quanto o do Python para você baixar se você quiser experimentar com programação, tá? Mas se a gente tá falando de programação, é claro que tem que ter a Alura. A gente já fez vários comerciais de Alura aqui no Manual do Mundo, a gente já pirou total. Já teve leilão maluco, cartão perfurado com nome trocado, código criptografado, um mini Iberê, o telefone do Grambel e até um sapo. Então a gente percebeu que a gente pode fazer qualquer coisa aqui, que eles estão aprovando tudo. Quer dizer,
Se é que tem alguém aprovando, né? Talvez só veja depois que o negócio já tá no ar. Então vamos aproveitar, vamos hoje extrapolar os limites do imaginável. Pena, pega aquele molho de macarrão, Matheus, aquelas 300 bexigas de hidrogênio. Agora só falta eu tirar essa camisa, que a gente vai pegar também aquele leite de cabra fermentado. Bem assim, né? Agora sim, esse aqui é o Guilherme da Alura. Para quem não conhece, a Alura é simplesmente a maior plataforma online de cursos de tecnologia. É gigante, cara. Quantos cursos de programação vocês têm lá, Guilherme? Mais de mil. Mais de mil. Cara. Então vou aproveitar para fazer a pergunta que eu queria muito saber. Por que a gente tem tanta linguagem de programação diferente? É uma ótima pergunta, faz todo sentido, né? Exato. E muita gente gosta de fazer aquela analogia de linguagem, né? Se tem gente que fala inglês, tem gente que fala japonês, tem gente que fala português, etc. Mas não tem muito a ver com isso. A linguagem de programação, ela surge por diversos motivos, né? Então, algumas linguagens de programação surgiram porque era muito difícil da gente digitar as coisas do computador, né? Era muito difícil falar com o computador, porque o computador entende uma linguagem muito 010101010101 que provavelmente nem eu nem você entendemos direito. Tem gente que entende. E aí foram criadas algumas linguagens em cima disso, para facilitar a forma de eu mandar o computador fazer alguma coisa, né? Então, se eu quero que o computador faça alguma coisa, eu vou falar com ele. Para falar com ele, eu vou usar uma linguagem mais simples. E aí foram sendo criadas várias linguagens, né? João criou uma, Maria criou outra, cada uma pensando, por exemplo, eu quero que seja mais fácil para, por exemplo, pessoas desenvolverem sites. A outra fala, não, eu quero que seja mais fácil para a gente criar aplicações matemáticas de simulação de lançamento de foguete. E você podia dar algum exemplo de linguagem de programação que tem? Na Alura, por exemplo, quais são as linguagens de programação que mais o pessoal procura, que o mercado de trabalho está mais fervendo e para que elas servem, né? Claro, tem muitos, realmente são muitas as linguagens, mas o mercado de trabalho vai focar em algumas, né? Vai acabar focando em algumas. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento web, tradicionalmente, né, alguns anos atrás, ainda hoje em dia, existe uma demanda muito grande para uma linguagem chamada Java, para uma outra chamada C#, e existe uma migração de muitos sistemas, né, para coisas escritas em JavaScript e Python, para sistemas escritos em JavaScript e Python. Python também é uma linguagem muito utilizada quando a gente fala de inteligência artificial, machine learning, né, aprendizado de máquina, inteligência artificial. Todas essas coisas usam muito Python hoje em dia, é muito pesado mesmo. E existem outras linguagens com outros focos. Então, por exemplo, a linguagem não precisa ser texto, né? Que a gente está acostumado a escrever com texto, mas pensa que a gente também se comunica através de imagem, né? A gente assiste um filme no cinema, é diferente de ler um livro, mas a comunicação ocorre nos dois. Então, existem linguagens que são visuais, em que você arrasta as coisas e você está fazendo essa comunicação com o computador, falando, olha, primeiro faz isso, depois faz aquilo outro, etc. Isso a gente já mostrou para programar. Tem também a UML, tá? Que fugiu agora. É a linguagem de dados. Cara, ela é bem visual, assim, também. Para Arduino, que é uma belezinha. Assim. Por exemplo, bloquinhos, você vai mexendo nos bloquinhos e tal, não precisa escrever praticamente nada. Isso, então tem essas linguagens que diversas dessas têm um uso comercial no mercado, quero um emprego, quero uma vaga, quero crescer, etc. E tem outras mais artísticas. Então tem linguagens que, por exemplo, você... Aqui, ó. O ML é uma linguagem, não é uma linguagem de programação, mas existem ferramentas que podem ser usadas para gerar código em várias linguagens por meio de diagramas UML, entendeu? Então, aqui, o acrônimo Unified Modeling Language. Pela definição do seu nome, vemos que o UML é uma linguagem que define uma sequência de artefatos que nos ajuda na tarefa de modelar e documentar os sistemas orientados a objetos que desenvolvemos. Então é isso, ela é uma linguagem de diagrama, bem visual. É só espaço, só pode usar caracteres em branco. Boa sorte, porque é tudo em branco a tela, porque é tudo caractere em branco, é o tab, é o espaço, é o enter, e boa sorte para você fazer isso. Você programa só usando só coisas em branco. Só coisas que não imprimem nada na tela. Só coisas que você não consegue ver a olho nu. E aí você programa. Tipo os caras que jogam xadrez sem olhar o tabuleiro. Isso, tipo isso. Tem outras que são, por exemplo, uma imagem. É uma imagem. Você pinta uma imagem e essa imagem pintada fala o que o computador tem que fazer. Então tem o pessoal que vai para muitos lados que estimula essa nossa criatividade, né? Pra gente ver outras formas de comunicação com o computador. E se eu fosse aprender minha primeira linguagem de programação? Porque eu tenho certeza que muita gente está assistindo para saber o que é a linguagem de programação e tudo mais, se serve para ela e tal. Vocês fazem bastante imersão dev lá na Alura, que é para quem nunca botou a mão na linguagem de programação. Qual que é a mais fácil de começar ou que entusiasme mais logo de cara? A mais comum de começar e que a gente mais insiste hoje em dia realmente é JavaScript. Porque é uma que roda no seu navegador.
Então, onde você está assistindo esse vídeo, dependendo de onde, se é no navegador do Chrome, navegador seja lá o que for, ele roda esse tipo de JS. linguagem, então você não precisa baixar nada. Você já tem tudo no seu computador para sair programando e sair fazendo coisas doidas no seu computador. Já tem um resultado divertido logo de cara. Muito legal, logo de cara, muito legal. E eu queria saber, Guilherme, o futuro agora da linguagem de programação, dos programadores, porque a gente está vendo muita inteligência artificial já programando um pouco, substituindo as coisas que a gente faz. O que já está acontecendo? Tem coisas legais acontecendo, né? Diversas dessas áreas que são escritas em Python, para quem quiser aprender Python, para criar esses modelos de inteligência artificial para ajudar os programadores, as programadoras a desenvolver seja lá o que for, né? Ou até designers, artistas, etc. Então, existem ferramentas, existe uma ferramenta famosa, grande hoje em dia do GitHub, que é o Copilot, que ajuda você a digitar coisas. Então, eu quero verificar se o CPF da pessoa que está entrando com os dados do cartão de crédito é válido, ou se a pessoa errou, né? Errou um número ali. Então esse processo é um processo super chato, é uma conta matemática super chata, que ninguém sabe, as pessoas devem saber de cabeça, mas eu não sei de cabeça. Então você escreve lá, você coloca lá, gostaria de verificar o CPF aqui. E sai toda aquela conta. Sai tudo aquilo lá. E além aí tem outros. Lembra de quando eu falei lá da Alexa? Ela não entende porque o comando é dado para ela em nossa linguagem. Cara, mas quando isso é programado na linguagem de máquina, cara, esquece. Traz uma quantidade massiva de dados, se precisar. O CPF, aí tem o do boleto, aí tem o do não sei o que, aí você tem que criar um monte. Aí você reutiliza bibliotecas, tem várias questões de programação, comunidades, etc., que vão se formando para facilitar isso. Mas o Copilot e outras ferramentas equivalentes vão tentar fazer com que a gente não se preocupe com isso, né? Tirar essa preocupação, a gente se preocupe como que as peças se encaixam e não como que a peça é implementada. Que parece fazer sentido, né? Em qualquer área científica, a gente cada vez menos se interessa como que aquela coisa funciona internamente, e sim como que ela se encaixa no grande. Então parece ser um caminho natural para a programação esse, né? Vai ter pessoas, claro, que são super interessadas nesses algoritmos, como que ele funciona por trás, não sei o que. Mas cada vez mais a gente tem um pensamento mais de, como é que essas peças grandes se encaixam para criar algo ainda maior. Então eu acho que o Copilot e outras ferramentas parecem nos direcionar para esse lado. E tem na Lura cursos para a gente entender mais de inteligência artificial. Com certeza. Inteligência artificial, machine learning, que é aprendizado de máquina e várias outras coisas, a maior parte delas com Python, mas também tem com JavaScript e diversas outras coisas. Continua acompanhando a nossa série das sagas dos computadores, que no próximo episódio a gente vai falar como são geradas as imagens, a parte gráfica. É isso. Legal. Cara, como eu falei, os vídeos do Iberê são sensacionais, assim, cara. São de uma didática muito... Ele é capaz de transmitir muita informação numa didática simples, assim, sabe? Assim, com exemplos e no jeito dele reverente, cara. Ele é um cara que, vou te falar, é outro que eu admiro muito também. Assim, na área da ciência e tecnologia, cara, ele é um grande nome, viu? É isso. Achei legal o vídeo, curti, cara. Como eu disse, eu não tinha assistido esse ainda. E, assim, consegui tirar algumas coisas dele ali, porque tem um tempo, né, que eu terminei a faculdade, foi em 2020, final de 2019, né, no último semestre de 2019, e venho atuando com gestão, cara. Então, eu ainda não atuei com programação. E de vez em quando eu entro no GitHub aqui, cara, subo ali um código, faço algum programa ali para não cair no esquecimento totalmente, né? Mas um ponto que eu ia... algo que eu ia pontuar ali durante o vídeo... Hoje a gente vai entender... Quando eles falaram da linguagem, assim, da diferença das linguagens, né? Então, o que acontece? Na verdade, a sintaxe, o programa em si, a sintaxe dele é até pequena, sabe? Só que o que entra ali, dependendo do programa que vai ser desenvolvido, são as variáveis, as condições, entendeu? Isso que vai deixando ele extenso. Então, assim, mas isso daí eu cheguei a ver e nunca esqueço, cara, que, na verdade, o programa ele é um trecho do código, né? Aí quando nós desenvolvemos, por isso que é importante, e ele até falou ali, no Tinker ali, que é o arrasta e solta ali, né, a programação por blocos,
ele é muito bom para desenvolver a lógica, cara. Porque assim, eu acho que independente do trecho do código, do programa, o que manda é a lógica, entendeu? Então, por isso que muitos YouTubers e o pessoal assim da área de ciência e tecnologia que fala de programação, eles falam para se importar em primeiro desenvolver bem a lógica, manja? Aí depois, cara, independente da linguagem, porque a linguagem é prática, ela tem a sintaxe ali, e assim, o jeito de se programar é o mesmo, mas o que vai determinar se o programa ele é funcional ou não é a lógica aplicada. Beleza? E é isso aí, clã. Obrigado por ter assistido, Iberê. Valeu pelo conteúdo rico, né? E tamo junto. Vou ver qual vai ser o próximo react aí. Subo o vídeo para vocês. Valeu, abraço.